Olá, boa noite. Nós vamos aprender hoje as condições ontogênicas na disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Iniciando, a gente precisa compreender o que são ontogênicas. Vão ser processos evolutivos que evoluem acerca do desenvolvimento biológico que foi sofrido por este indivíduo desde o nascimento até o seu desenvolvimento final. Neste sentido, por que a gente precisa, dentro da psicodinâmica do trabalho, discutir essas condições ontogênicas? Porque a ideia dela é de compreender como esses indivíduos trabalham e por que eles se fatigavam dentro do processo, da organização do trabalho. E foram elaboradas formas, e pensar posteriormente, a partir disso, formas de elaborar para diminuir e permitir a recuperação dessa fadiga e, consequentemente, aumentar a produtividade por meio da equação melhor método para realizar este trabalho e maior produção com menor esforço. Nessa perspectiva, então, buscava-se focar os estudos no desgaste e nas condições para a recuperação da força de trabalho. Apesar disso, dessa racionalidade embutida, esses modelos, para ser coerente com as suas bases epistemológicas, existiam questões inerentes ao ser humano, que elas foram deixadas de lado. Então, a negligência, por consequência disso, ela pode ser uma das principais causas dos problemas de saúde hoje que nós temos, em especial no surgimento crescente dos distúrbios de ordem psíquica relacionados ao trabalho. O interesse particular nesses efeitos patogênicos de situações ou condições de trabalho específicas, elas proporcionaram o quê? Para buscar estabelecer uma relação direta entre determinadas condições de trabalho e também maneiras de organizá-lo. Então, se eu tenho um trabalhador que está adoecido, eu preciso compreender essas condições de trabalho e quais formas para auxiliar que esse trabalhador ele consiga aí ter maneiras de organizar, de manejar essa situação. E isso ser aplicado nas empresas, para ser adotado em certas empresas e instituições. E como que seria o impacto na saúde mental desses trabalhadores a partir da detecção dessas patologias mentais. Apesar de reconhecer a existência de certas situações de trabalho particularmente nocivas, para essa teoria não tanto faz a natureza do trabalho e o que tornava patogênico. O que importava era a particularidade do sujeito confrontado com uma tarefa ou certa profissão. Então, foi necessário classificar síndromes e doenças mentais que eram relacionadas ao trabalho, e adotando um modelo monocasual, ou seja, determinadas características do trabalho e as consequentes afecções psicopatológicas. Então, quais eram as situações que ocasionavam essas características de consequências psicológicas que afetavam este trabalhador? Paul Sivendon, ele é um dos pesquisadores, um dos nossos autores aqui na discussão, e é a quem ele atribuía a primeira ocorrência do termo psicopatologia do trabalho. Ele defendeu que a concepção unitária do que essa seria. Então, para ele, o trabalho era como um instrumento de readaptação das doenças mentais e o trabalho ele poderia ser caracterizado como patogênico e como trabalho terapêutico. Logo, o trabalho passou a ser visto como um instrumento terapêutico fundamental na reinserção do doente mental na sociedade. O convívio com as situações, com as regras de trabalho, contribuía para que esse processo de reinserção dos doentes mentais, eles pudessem ocorrer de maneira gradual. Só que, ao mesmo tempo que se trouxe essa proposta de que esse trabalho ele poderia também ser um trabalho terapêutico, houve um questionamento. Se o trabalho ele pode ser um meio de tratar doenças mentais, pode ele também adoecer as pessoas? Ele pode ser patogênico? E a gente precisa compreender que o caráter patogênico do trabalho, ele traz consigo algumas questões relacionadas à falta de uma teoria do trabalho por parte dos psiquiatras
e também uma ausência da teoria do sujeito por parte daqueles que se interessam pelas doenças profissionais. Então, hoje, em particular, o Luiz Legalou e Jean Begon são autores que buscam aí pesquisar sobre a teoria do sujeito relacionada às questões do trabalho. Ao contrário disso tudo, encontrou também um estranho silêncio para uma questão de uma estranha aparente normalidade. Só que ao pesquisar e compreender sobre esses contextos, né, desse silenciamento, nesses aspectos de ambiente de trabalho, não encontrou ruídos de adoecimento psíquico nesses trabalhos. Na verdade, foi nesse momento que se propôs a discussão dos conceitos como estratégias e ideologias defensivas relacionadas às diferentes profissões. Então, não tinha muito destaque. Esse estranho silenciamento é porque não se identificava nesses ambientes organizacionais questões que se falavam explicitamente sobre o adoecimento psíquico no espaço de trabalho. Uma das características que foram mais importantes dessas estratégias é que elas não modificavam a situação do risco, né? Mas elas atuavam na modificação da percepção deste. Então, o que ocorre? Tratava-se de um domínio simbólico com relação aos riscos que o trabalhador vivenciava. Então, simbolicamente, tratava sobre essas relações da vivência desse trabalhador. Essas estratégias, elas também poderiam ser aplicadas de forma coletiva, que estariam focadas na construção de um universo simbólico comum que ganha consistência pelo fato de serem organizados a partir de crenças, condutas e também atitudes que têm por objetivo a redução e, tanto quanto isso for possível, da percepção dessas realidades suscetíveis em gerar sofrimento. Aí, na organização do trabalho, Moliner, ele fala que a psicodinâmica do trabalho, ela compreende por organização do trabalho 2 fatores. Primeiro, a divisão técnica do trabalho, que é quem faz e como faz, né? Seguindo aí as modalidades, quais procedimentos, quais instrumentos, quais são as máquinas, meios, competências e entre outros. Quais são as técnicas mais práticas que se ocorrem nesse ambiente, né? E a divisão social e hierárquica do trabalho, que vai relacionar quem fixa as formas de comando e de coordenação, os níveis de responsabilidade, de autonomia e tudo que pertence à alçada da avaliação deste trabalho. Por se tratar de uma construção intersubjetiva, uma vez que depende do olhar do outro, a relação com a organização do trabalho e o conteúdo das tarefas, eles são essenciais. Portanto, é importante que tanto a modalidade de organização do trabalho como aquilo que é previsto que as pessoas façam neste processo de produção, eles propiciem condições para que esse desenvolvimento seja algo significativo, ou seja, haja processos de avaliação e de reconhecimento desse trabalho de forma justa e que considere a realidade, o contexto e as possibilidades da sua execução. É fundamental também a gente compreender que é importante permitir que esses sujeitos eles busquem a realização de si, ou seja, que é o fruto dessa ressonância simbólica entre o seu trabalhar e a sua história pessoal. Em alguns conteúdos anteriores, a gente trouxe a discussão da importância do sentido e do significado. Então, esse aspecto simbólico, ele vai permear sobre este ambiente também, de se pensar que este trabalhador, ele precisa se sentir realizado, ele precisa se sentir pertencente a este trabalho, mas também não anular a sua história de vida. Como os indivíduos, eles reagem ao sofrimento e continuam a trabalhar, né? Esse é um dos questionamentos muito feito dentro dessa psicodinâmica do trabalho. Porque esses indivíduos, eles diante de condições adversas, eles reagem de forma tão singulares que não podem ser generalizadas. Ou seja, por que acham naturais as condições de trabalho sob o ponto de vista da saúde mental, os colocam em risco? Então, aparentemente, essa naturalização, ela remete à ideia que as condições de trabalho, elas são imutáveis,
ou que ao menos os trabalhadores envolvidos não têm poder para agir no sentido de modificá-las. Então, acaba naturalizando todos esses questionamentos dessas perguntas anteriores, né? Vão tratar de um enigma mais ligado à aparente normalidade, ou seja, como essas pessoas, diante de condições de trabalho tão adversas, não se tornam doentes mentais. Então, é como se eu colocasse: todo mundo tem uma vida normal, ninguém tem problemas pessoais em casa, ninguém tem problemas, conflitos no seu trabalho, ninguém tem conflito talvez no seu ambiente de estudo. Como que tudo isso é normal, essa pessoa não vai passar nenhum processo de adoecimento mental, ela vai conseguir reagir a essas situações adversas sem que isso tenha algum impacto na vida do seu trabalho? E aí, então a gente precisa compreender que a normalidade, ela é o resultado da luta tanto individual quanto coletiva contra esse sofrimento no trabalho. Ela trata-se de um compromisso em que não implica a ausência do sofrimento, pelo contrário, ela precisa propor um conceito de normalidade sofredora, sendo que essa normalidade não é o efeito passivo de um condicionamento social. As pessoas, elas acabam preferindo anular esse sofrimento. Então, por isso que a gente dá um destaque sobre essa normalidade sofredora, que é justamente para que algum conformismo, de alguma forma uma normalização mais pejorativa e desprezível, ou seja, os impactos que aflige isso, né, no interior dessa dominação social, ele seja o resultado alcançado dessa dura luta contra a desestabilização psíquica provocada pelas pressões do trabalho. Então, esse trabalhador, ele precisa se sentir que está sofrendo, ele precisa se sentir incomodado com esse ambiente de trabalho. Cabe esclarecer também que não existe vida pós-sofrimento e que ela é inerente a qualquer atividade humana. Esse sofrimento, ele é inerente à vida humana, mas também pode ser transformado em prazer graças ao trabalho. E esse prazer do trabalho, ele é tributário da mobilização tanto da inteligência e da personalidade na realização de uma atividade que o autoriza. E não são todas as atividades que vão ser permitidas nesse ambiente de mobilização. Há certas condições sociais vão favorecer ou não esses processos de reconhecimento. Então, esse trabalho jamais ele vai ser um aspecto neutro em relação à dinâmica do prazer e ao sofrimento no trabalho.